Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos meditar em algumas palavras aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu quero saudar todos os irmãos que já estão aí online. Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço no coração de cada pessoa, tá? Todas as minhas ovelhas e outros amigos aí que estão conectados junto conosco nessa comunhão em torno da palavra do Senhor. Jeremias 29, a partir do 1, diz assim a palavra do Senhor. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jocanias, a rainha-mãe, os oficiais e os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinham enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai a vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao vosso lugar, donde vos mandei para o exílio. Amém e amém. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo que o teu Espírito Santo nos dê iluminação, Paizinho, nessa hora. Que a luz da tua palavra, que as palavras mesmas do teu Espírito possam fluir, meu Deus, para cada pessoa que está diante da tua palavra. Eu oro assim,
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nesses tempos, né, de dificuldade, luta que nós estamos passando, que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela organiza todas as coisas. Esse é o propósito da sabedoria. Deus, ele é um Deus que organiza o caos. Então está tudo o caos, né? Está tudo descontrolado, né? Desorganizado, bagunçado. Então o Senhor, na sua sabedoria, organiza todas as coisas por meio desse mesmo e do fluir da sua sabedoria para nós. E o propósito da sabedoria é colocar cada coisa no seu devido lugar para que o universo entre em harmonia, para que a gente possa, prosperar, para que a gente possa avançar. Então, e para que todas as coisas deem certo, para que a gente haja com entendimento, para que a gente haja com discernimento, sabendo o que devemos fazer a cada passo. Porque a sabedoria e a prudência do Senhor na nossa vida, ela nos guarda, ela nos preserva. A Bíblia diz que o sábio vê o mal vindo, então se desvia dele. O tolo segue em frente e sofre as suas consequências. Então nós não podemos ser tolos. Num tempo como esse, nós não podemos ser tolos. Num tempo como esse, nós não podemos ser pessoas volúveis. Num tempo como esse, nós não podemos ser pessoas instáveis. Num tempo como esse, nós não podemos agir por meio da emoção e deixar que a emoção guie as nossas vidas, porque é um tempo de prudência. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a prudência. Nós devemos amar a prudência. Amar a prudência. Amar a prudência. Então, o que acontece? Provérbio diz assim, diz que a sabedoria está dizendo assim: porquanto eu clamei, e tu não me deste ouvido, porquanto eu gritei, e tu não me deste ouvido. Então, no dia da calamidade, eu me rirei de ti. Eu me rirei da tua calamidade, eu me rirei da tua dificuldade, porquanto tu não deste ouvido à minha voz. Então, são tempos em que nós devemos buscar da parte do Senhor a prudência, buscar da parte do Senhor a diligência, o cuidado, meus amados irmãos, para as nossas vidas. E todo esse cuidado, todo esse entendimento espiritual, porque é disso que nós estamos falando aqui. Nós não vamos falar de questões políticas, nem de questões geopolíticas, nem de questões sociológicas, nem de questões da área de saúde, porque eu não sou médico, né? Eu sou pastor, né? Eu sou ministro do Evangelho. E aí, então, eu quero servir a você algumas porções de sabedoria divina, vinda da parte do Senhor. E nós lemos nesse texto orientações para dias terríveis de crise. Nabucodonosor e o seu terrível exército do Império da Babilônia havia começado a deportação do povo, né? E Jeremias, o profeta do Senhor, que tinha visto nas suas visões aquele caos terrível, né? E
que estava acontecendo e o povo agora só sofrendo, porque em tempos de dificuldade, o que nós sabemos muito, por causa do nosso próprio sentimento, é sofrer, é ficar em agonia, é ficar em desespero, é ficar em ansiedade. Épocas como essa que nós estamos vivendo são épocas verdadeiramente de ansiedade, verdadeiramente de angústia, né? São épocas de aflição, né? São épocas onde toda a nossa rotina ela é mudada e quem tem dificuldade de se adaptar a rotinas novas, irmãos, sofre terrivelmente, emocionalmente, se desgasta sentimentalmente, se desgasta. E são épocas em que nos advém medo do futuro, medo do dia de amanhã, medo das dificuldades, das lutas, né? Medo do desconhecido, medo do que pode nos suceder, né? Então nós vivemos então um tempo de aflição. Mas Jeremias, né? Ele traz da parte do Senhor uma carta, né? Uma epístola. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor ordenou que ele escrevesse uma carta e enviasse a todos que haviam ido para o cativeiro. A todos, né? Enviasse a liderança, enviasse aos profetas, enviasse aos videntes, enviasse aos anciãos de Israel, enviasse ao próprio povo que estava sendo deportado, né? Muitos já tinham ido e outros iriam, e ele nos dá algumas orientações. Quando Deus traz um juízo, quando Deus traz acontecimentos ruins vindo da parte de Deus, porque não se enganem, irmãos, tudo isto que está acontecendo é algo que veio da parte do Senhor. Deus, como nos dias do cativeiro da Babilônia, infelizmente para nós, né, assim, numa primeira visão, num primeiro momento, infelizmente, Deus está, irmãos, está nos julgando, está julgando o mundo. Deus, infelizmente, está julgando o mundo, né? Então, a gente tem que saber como passar por esse juízo de Deus. A gente tem que saber como passar, meus amados irmãos, por esse tempo de dificuldade. E nós vamos aprender algumas lições aqui. A primeira lição que a gente aprende aqui é o seguinte, que nós temos que saber receber com sabedoria os tempos de prova, de dificuldade, de cativeiro que Deus envia sobre as nossas vidas, né? Nós temos que saber disso. Deus está julgando o mundo, Deus está julgando as nações, né? Os motivos pelos quais Deus está julgando. Pastor, por que tudo isso, né? Você pode ver na outra live, eu falei assim um pouco intensamente sobre essa questão. Por que Deus está julgando o mundo? Não é o juízo final ainda, né? Não é, mas são juízos da parte de Deus sobre as nações e juízos da parte de Deus sobre a sua igreja, porque a igreja ela também é confrontada, ela é julgada, irmãos, e muita gente fica se alarmando. Jesus está voltando, ele já está às portas, irmãos. Tá não. Viu? Assim, eu quero dizer para você, e talvez isso choque, porque vai na contramão do que a maioria dos pastores está dizendo por aí. Jesus está voltando, tá não. Jesus não está voltando. Tão cedo ele não volta. Irmão, isso aí por isso, e isso é pior. Quer dizer que, se eu estou dizendo que ele tão cedo não volta,
Quer dizer, então, que vai ter ainda outros juízos que estão para vir. Ah, pastor, nós estamos vivendo a época do Apocalipse, já começou? Também não. Viagem na maionese. Tudo isso aí é o Senhor trabalhando o mundo. E o Senhor trabalhando a própria vida da igreja. Jesus não vai voltar tão cedo. Por quê, pastor? Igual o Alberto Roberto. Por quê que Jesus não vai voltar tão cedo? Por que o Senhor diz isso? Porque Jesus não é doido. Porque Deus não é doido. Porque a vinda dele num tempo como esse é incompatível a chegada dele e o estado da igreja. A Bíblia diz que ele vem para uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, santa e irrepreensível. Então não tem boca dele vir tão cedo, irmão. Que essa igreja que está aí não é sem mácula, não é sem ruga, não é santa, não é irrepreensível. Pelo contrário, a igreja é cheia de defeito. Para que ele vai voltar? Para matar a gente? Para destruir a gente? Para acabar com a gente? Entendeu? Então é incompatível a vinda dele. Ele não vai vir casar, irmãos, com a doida da baladeira, com a louca perturbada mental. Não é uma igreja perturbada, não é uma igreja louca, não é uma igreja insana, não é uma igreja endemoniada, não é uma igreja mundana, não é uma igreja que não conhece a palavra. Não é, não. Ele vem casar com uma jovem, linda, santa, irrepreensível. Sabe aquela moça que só dá orgulho para a família, só dá orgulho para os pais, que além da sua pureza moral, da sua pureza de santidade, irmãos, além da sua pureza da sua integridade, ela é completamente íntegra, ela é santa, ela é irrepreensível, sem nenhuma mancha. É isso que Paulo disse. Então, ou Paulo era mentiroso, ou ele era um louco, ou então ele era um profeta. E ele estava dizendo o que ia acontecer com a igreja. Deus vai restaurar a igreja primeiro. A igreja será restaurada. Essa igreja perturbada, essa igreja sem discernimento, que não sabe se casa, se compra uma bicicleta, essa igreja sem visão de nada, essa igreja que não tem o que dizer para o mundo, essa igreja que não conhece a palavra de Deus, essa igreja que anda segundo a primeira modinha teológica, a última modinha teológica que canta na esquina, ela vai. Essa igreja que é levada por todo o vento de doutrina. Essa igreja, irmão, que só tem engano. Essa igreja tomada de falta de valores. Tudo que está aí, do jeito que está, é a igreja de Jesus, é o estado da igreja de Jesus. Infelizmente, esses líderes cegos, sem discernimento, sem direção e tantas outras coisas, então é incompatível, tá? Então se preocupe não, ele não volta tão cedo não. Não tem nem perigo, que ele nos ama. Ele nos ama e ele vai então tratar conosco primeiro. Ele vai tratar com a sua igreja. A Bíblia diz, lá em Efésios diz assim, né? O pessoal usa muito esse texto para casamento. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, aí vai dizer o propósito pelo qual ele amou a igreja e se entregou por ela, para apresentar-lhe a si. Ele morreu, não foi só para salvar, não, irmãos. Ele morreu para apresentar a si uma igreja sem mácula, sem mancha,
sem ruga, ou coisa semelhante, antes santa e irrepreensível. Aí ele continua o texto, assim devem os maridos amar a sua esposa. Aí ele diz, como Cristo amou, tendo a purificado, a lavado com água pela palavra, para apresentá-la assim. Aí, né, muita gente usa esse texto para casamento. Mas Paulo não está falando de casamento, tem nada a ver. O pessoal usa para casamento, mas Paulo não está falando nada de casamento. E ele dá um toque, ele explica isso, ele disse, grande é esse mistério. Mas não é o mistério do casamento, não. Ele está dizendo, eu me refiro a Cristo e a igreja. É um mistério Cristo e a igreja. É um mistério. Entendeu? É um mistério. Então, nesse mistério de Cristo com a igreja, ele vai purificar ela. Ele vai lavar ela pela purificação da palavra. Ele vai tratar com ela. Ele vai ministrar a ela. Ele vai purificar a sua igreja. Ele vai restaurar a sua igreja por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, por meio dos 5 ministérios, por meio dos ministérios do tempo do fim. Então, nem se preocupe, ele não vai voltar tão cedo. Mas aí é que está o problema. Enquanto ele não volta, meu amigo, a chinela vai cantar. Entendeu? Enquanto ele não volta, o coro vai cantar. Entendeu? Enquanto ele não volta, muitas coisas vão acontecer. E mesmo assim será com o mundo. E mesmo assim será com Israel. Então, enquanto vocês não virem, vou dar uma chave aqui, tá? Enquanto vocês não virem a igreja sendo restaurada mesmo, entendeu? Uma igreja gloriosa, e Israel ser restaurado, tão cedo ele não volta. Não tem nem perigo dele voltar, não. Os anjos disseram isso. Pastor, onde é que está isso, pelo amor de Deus? Os anjos disseram, irmão, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles disseram, esse Cristo que vocês viram subir, ele vai voltar. E depois disse lá o pregador no livro dos Atos dos Apóstolos. É necessário que os céus o retenham. Se liga nessa aí. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Antes de vir o tempo da destruição, então tem muito pregador apocalíptico aí. Tem muito pregador apocalíptico. Oh, os céus abriram. Para de viajar na maionese. A palavra é muito clara. É necessário que os céus o retenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Primeiro vai vir um tempo da restauração. Aleluia! A igreja será restaurada. O povo de Deus será restaurado. Porque diz o livro de Apocalipse, o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva dizem, vem. O Espírito vai dizer, vem. A noiva vai dizer, vem. Entendeu, irmão? Haverá um tempo de restauração. Então, enquanto Deus não restaurar, não se preocupe não. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar são as pessoas. Entendeu? Quem vai morrer são as pessoas, debaixo do juízo de Deus. Debaixo da chinela cantando. E a chinela vai cantar até a igreja entrar no eixo. Até Israel entrar no eixo. Até os filhos de Deus se manifestarem. Entendeu? E aí, sim, o grande juízo sobre o mundo virá. Vai vir. E por causa de nós, os escolhidos, esse tempo, até esse próprio tempo de juízo será abreviado. Mas, então, é só um tempo de cativeiro que nós estamos passando, né? Um tempo de juízo,
que Deus quer mostrar com esse tempo, irmãos, é que ele não saiu do controle do universo, dos multiversos, que Deus está no controle. Mais no controle do que os líderes, os reis da terra, os políticos da terra. Viu? O Senhor está mais no controle do que os presidentes das nações, do que os reis, do que os congressos de todas as nações. Entendeu? Então, o Senhor está mais no controle do que a ciência. O Senhor está mais no controle do que as pessoas mais preparadas do planeta. Vocês já repararam? Entendeu? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Entendeu? As pessoas acham que a ciência... Eu vi esses dias, né, um pessoal viajando na maionese, os repórteres, né? Agora está tendo um tempo de reafirmação da ciência. Pelo contrário, entendeu? A ciência está se debatendo aí, querendo encontrar alguma coisa. E oxalá, queira Deus, que consigam. Entendeu? Logo, porque as pessoas estão morrendo. Entendeu? Mas a verdade é que nós temos na cabeça das nações as pessoas mais preparadas do universo. E tá aí, essa mortandade. Entendeu? Então, a gente tem que parar. O pessoal não está entendendo que esse grande ídolo, que é o ser humano, está sendo humilhado. Está sendo humilhado e Deus está dizendo: eu sou o Senhor do bem e do mal. Eu controlo. E o mal é somente um simples servo da minha vontade soberana sobre tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Mas o que a gente tem que fazer em tempos de cativeiro, em tempos de prova, em tempos de dificuldade? A primeira coisa, nós precisamos ter sabedoria para vivenciar esse tempo de Deus que Deus está trazendo. Né? No outro vídeo eu já falei de arrependimento, e a gente tem que seguir isso mesmo. Eu falei todas as razões por causa que a gente deve seguir o arrependimento. Veja o outro vídeo, né, da outra live que está aí registrado. Mas eu não queria falar só sobre o arrependimento nessa hora, mas essa sabedoria de viver o tempo que Deus determinou. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o Senhor então manda essa carta por meio do profeta Jeremias, e ele diz assim, versículo 4 em diante, do capítulo 29 de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Para muita gente parecia que era Nabucodonosor, né? Que vinha daquela linhagem de reis terríveis que arrasavam as nações. Então finalmente o mal chegou até as portas de Jerusalém, porque ninguém controla esse povo terrível, de reis terríveis, de guerreiros perversos, hiper preparados da elite de guerra do planeta Terra. Ninguém controla. E chegou então até as nossas portas. A gente tem que parar de exaltar o mal, irmãos. Não tem nada a ver, não. O Senhor está dizendo claramente aqui: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A gente tem que entender isso. É Deus quem nos leva para a Babilônia. É Deus quem nos deporta em Nabucodonosor. É só o chicote na mão de Deus, é só o cinto na mão do nosso Pai. É só o cinto da correção. Esse vírus é só o cinto da correção de Deus, irmãos. Esse vírus
é só a vara da correção de Deus cantando no nosso coro. É Ele que nos leva, entendeu? E todo mundo, as pessoas às vezes acham que o mal tem autonomia. O mal não tem autonomia, irmão. O mal está a serviço de Deus. O próprio Satanás é servo de Deus. Entendeu? Ele está a serviço de Deus. Ele só faz o que Deus deixa, o que Deus permite, o que Deus ordena e o que Deus quer. Entendeu? Ele é um apavorado diante da existência e da presença do Deus a quem ele treme e se apavora. Do Deus a quem ele é obrigado a adorar também. Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. O poderoso de Jacó. O poderoso das nações. O Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que sempre será. Ele é Eu Sou. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele diz muito claramente: Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há Salvador. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Depois de mim, nenhum outro haverá. Ele é o que é em todos os tempos. Que é, que foi e que será. Ele será para sempre. E o mal, como Nabucodonosor, está na mão dele, soberano. Ele diz: não há quem possa escapar da minha mão. Nem o diabo, não há. Não há ninguém. Nem o inferno. Ele está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Ele é o Senhor de toda a vida. Está presente em todos os lugares. No céu, na terra, lá no inferno ele está presente também. Em todos os lugares. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do universo. O universo aqui está diante da presença dele. Ele é o Senhor. Sobre tudo. Tudo que o homem já foi capaz de compreender e tudo que o homem não vê, não sabe nem que existe. Ele é o Senhor e está tudo patente diante dele. O salmista diz: se eu pegar as asas da alva, da alvorada, da aurora, do amanhecer, ou se eu me detiver lá nos mais profundos dos mares, até ali, lá no mais profundo do abismo, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, o salmista diz: as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não há diferença. Então você tem que ampliar essa sua visão de quem é Deus. Senão você acaba servindo um Deus errado. Entendeu? Ele é o Senhor de tudo. Então ele está dizendo aqui: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para a Babilônia. Eu estou falando sobre ter sabedoria, para saber viver o tempo de Deus. E ele diz: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Saber viver com sabedoria o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. E ele, infelizmente para nós, permitiu esse
tempo, irmãos, de quarentena. E nós precisamos passar esse tempo com paz. Ó, irmão, eu dar um conselho aqui, tá? Na boa. Aquiete esse seu espírito inquieto. Aquiete. Pare. Entendeu? Com esse futricamento. Com essa inquietação. Pare com isso. Quiete seu facho. Fique em casa. Curta a sua família. O negócio tá ruim dentro de casa, faça as pazes, meu filho. Faça as pazes, minha filha. Se reconcilie. Trate, converse que tem que conversar. Fale dos assuntos que tem que falar. Aproveite para tratar. Você não vive uma desculpa, nunca tem tempo, não, nós não conversamos. Os maridos não conversam às vezes porque não tem tempo. Trabalha demais. A esposa trabalha demais. São os nossos muitos filhos. Agora você tem tempo, olha que maravilha. Converse seus assuntos, trate. Porque é um tempo que Deus escolheu para isso. Você vê que o contexto da fala do profeta aqui é sobre família. É tempo de quê, pastor? É tempo de nós edificarmos a nossa casa. Queira Deus nesse breve tempo de cativeiro. Edifique sua casa. Trabalhe na sua casa. Edifique sua família. Traga edificação. Consolide aquilo que tem que ser consolidado. Trate as arestas do que tem que ser tratado. Seja esse trabalhador que edifica a casa, junto com a bênção do Senhor, porque ele te levou para o cativeiro. Ele está colocando as nações sobre cativeiro, como nos dias da Bíblia. Quando Nabucodonosor levou todos os povos conhecidos, ele levou para a Babilônia, meu filho. Ele levou. Por isso, quando ele ergue a grande estátua lá, que ele passa o decreto, pode ler lá no capítulo, lá no livro de Daniel, é para todas as nações que estão debaixo do céu. Entendeu? Então Deus leva. Então tá geral, como o povo diz aqui no Rio de Janeiro, debaixo do cativeiro. Tá geral. Então, aproveite o cativeiro, meu filho, e converse com seu irmão. Com a sua irmã que você não está falando mais, com seu pai, com a sua mãe. Trate os assuntos do seu filho, da sua filha. Entendeu? Edifique sua casa. Seja um trabalhador. Ele manda essa carta e diz, isso aqui, essa carta é para os ferreiros, essa carta é para os carpinteiros, essa carta é para os construtores. Entendeu? Então nós somos os construtores, os ferreiros, os carpinteiros. Mas eu tenho um ministério. Essa carta também foi para os profetas, para os líderes, para os ministros, para os pastores. Entendeu? Trate os assuntos. Converse. Aproveite para colocar o assunto em dia. Esse assunto que você vive varrendo para debaixo do tapete. Aproveite e põe em dia. Tá bom? Para poder passar pelo tempo do cativeiro, pelo tempo que Deus quer, do jeito que Deus quer. O povo estava apavorado, era algo novo, era uma deportação, era uma destruição. O Senhor disse, pode ficar todo mundo light, pode ficar todo mundo relax, porque fui eu que suscitei tudo isso. Sou eu que suscito o desterramento, sou eu quem suscita o exílio, sou eu quem suscita a deportação, e sou eu que estabeleço o tempo que vai ficar. Não vai ficar nem um dia a mais e nem um dia a menos do tempo que eu determinei. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos buscar nesse tempo a graça de Deus para passar o tempo. A graça de Deus. O texto bíblico diz assim. Depois que ele manda organizar a família,
botar as meninas para casar, os meninos para casar, edificar a casa, todo mundo se estabelecer. Entendeu? Estabeleça, irmão. Estabeleça, viva. Ah, mas eu nunca passei por isso, é um tempo de agitação. É assim mesmo, meu filho. Mas agora Deus está obrigando. Brinca para você ver. Entendeu? Brinca. Brinca, porque se você ficar brincando aí, ó, Deus diz uma coisa para vocês. Qualquer um de nós, eu, você, podemos dormir e não acordar mais a qualquer hora, em dias normais, tá? A gente já viu isso, eu como pastor já vi isso. Infelizmente, irmãos queridos que dormiram, foram dormir e não acordaram mais. Em tempos passados, não tinha uma praga, não tinha uma peste, não tinha nada. Simplesmente ele foi recolhido. Entendeu? Imagina, irmão, agora num tempo que nem esse, que o anjo da morte está dando plantão na terra. Entendeu? Então aquiete seu facho. E peça a graça de Deus. Entendeu? Para viver o que você tem que viver. Nesse tempo de cativeiro. Para viver seu cativeiro dentro de casa. Peça graça. Deus tem graça para nós até no cativeiro. Procurai a paz para a cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz está a vossa paz, vós tereis paz. Aproveite esse tempo para orar pela sua casa. Aproveite esse tempo para orar pelos seus filhos. Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre os seus filhos e chamou eles? Vem cá, filhos. Deixa eu abençoar vocês. Abençoar o futuro de vocês. Abençoar a vida de vocês. Aí abençoe. Abençoe o futuro dele. Abençoe o casamento dele. O casamento dela. Abençoe o futuro dela. Com prosperidade dele. Abençoe com honra, com saúde, com vitória, com força poderosa de Deus para prevalecer cada dia da existência dele. Abençoe. As esposas abençoem os maridos abençoem as esposas. Orem pela paz da casa de vocês. Faça a lista das contas que vão ter que pagar. Comece a orar a Deus. Pedindo a Deus que Deus mande o recurso. Mande todas as coisas. Aproveite. Ore pela paz, meu filho. Da terra do seu cativeiro. Ore por esse momento que você está passando. Pelo momento que virá depois. Ore pelas nações. Pelos governantes. Por todos que estão invertidos de autoridade para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Ore. Deus está dando conselho aqui. Qual é o conselho de sabedoria? Passar esse tempo de sabedoria com a alma aquietada. Aquiete sua alma. Aquiete sua alma. Ah, mas eu sou muito agitado, pastor. Leve essa agitação diante de Deus em oração. Transforma essa ansiedade em matéria-prima de oração. Entendeu, querido? Esse é o primeiro conselho que o Senhor nos dá, porque Ele diz para nós que é um tempo que nós temos que passar assim, mas que esse tempo vai passar. Entendeu? E não brinque, não vá na onda dos falsos profetas que dizem, é assim mesmo. Podemos brincar com esse vírus, podemos sair. Não, irmão, num tempo de juízo, nós temos que nos humilhar. Sabe o que é que servo de Deus faz em tempo de juízo? Se humilha, porque contra o juízo de Deus ninguém pode. Entendeu? A gente não pode se achar lutando contra o próprio Deus. O que a gente pode fazer no máximo é interceder e pedir que Ele abrevie esse tempo. Torne breve, encurte. Corte para que esse tempo passe logo. Entendeu? O Senhor disse para eles, busquem a paz. Entendeu? Versículo 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo.
Esse é o problema dos profetas de hoje. Só profetiza o que o povo quer ouvir, meu irmão. Quero ver, profeta, você dizer que esse é um tempo de juízo de Deus sobre o mundo. E dizer isso com equilíbrio, não é ficar apocaliptizando tudo, não. Dizer com equilíbrio, o equilíbrio que a palavra de Deus mostra. Não é o fim, não é o juízo final, não é o apocalipse, mas é juízo de Deus. Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre julgou seu povo, e Deus sempre julgou o mundo, e sempre que Deus julgou o mundo, o povo dele também era afetado. Simples assim. Leia a Bíblia de carreirinha de Gênesis e Apocalipse, você vai ver isso. Entendeu? Não fique jogando o juízo só para o livro de Apocalipse, não. Não. Houve seca nos dias de Abraão. Entendeu? Eles tiveram que ir para o Egito para não morrer de fome. Entendeu? Houve de novo no tempo de Isaac. Ele ia para o Egito, mas Deus disse, não, fica lá em Gerar. Houve o dilúvio nos dias de Noé. Entendeu? Houve tempos de tribulação nos dias dos juízes de Israel. Houve fome nos dias de José. Não é a primeira calamidade que passa, não, irmão. Oh, hein? Que coisa. Nem é a primeira, nem na Bíblia e nem na história da humanidade. E sempre a igreja entrou no chicote. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte. É submeter a disciplina do nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Deus está disciplinando. Tem jeito não. Eu estou com medo do juízo, da depressão financeira, do não sei o que, irmão. O que tiver que passar, nós vamos passar. Nós já estamos passando. Tem alguém aí com dinheiro aí? Tiver, manda para mim. Tá todo mundo duro, irmão. Tá todo mundo desempregado, tá todo mundo na incerteza de trabalho. Entendeu? Tá todo mundo assim. Para com esse desespero. O Senhor tem sido com você até aqui. Ele vai ser com você no cativeiro e depois dele. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele disse, não te deixarei, escrito está, não te deixarei, não te desampararei. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com cada profissional que está trabalhando nos transportes públicos, no supermercado, servindo comida para nós. Com cada policial, ele está. Com cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa que presta serviço nessa hora, das mais diversas profissões que estão trabalhando na linha de frente. Que Deus os abençoe ricamente e que eles saibam que Deus está com eles, sim. Assim como ele está com o povo que está dentro de casa, em obediência às autoridades e se submetendo ao juízo dele. Entendeu? Mas tem um tempo. Versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós e vos cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Há um tempo de passarmos por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Há um tempo. Nós temos que saber viver esse tempo. O tempo de passarmos por isso. Há um tempo. Para eles lá os 70 anos, se Deus quiser. Para nós vai ser logo. As previsões das autoridades são boas. E queira o Senhor confirmar as previsões das autoridades. Queira o Senhor confirmar. Entendeu? Esse tempo vai passar. Então, aquiete sua alma. Então, a primeira lição aqui é sabedoria para viver esse tempo ruim. Sabedoria, tá? Para passar esse tempo ruim. Em resiliência, é a palavra da moda agora. É a palavra chique.
mas é sabedoria, entendeu? Resignação, entendeu? Se submetendo à vontade de Deus. Fazendo no cativeiro o que tem que fazer. Eles tinham coisas que tinham que fazer no cativeiro. Entendeu? Então faça as coisas. Ele manda plantar vinhas. Quer dizer que eles tinham que dar fruto. Preste atenção, se ligue. No próprio cativeiro para onde Deus nos manda, Ele espera de nós certos frutos. Veja que frutos Deus quer de você nesse tempo dentro da sua casa. Nesse tempo no seu casamento. Nesse tempo para com seus filhos. Nesse tempo para com a sua família. Entendeu? Veja que frutos você tem que dar e dê os frutos. Não fuja, não fique correndo, não. Porque a agitação de muita gente só esconde atrás uma agonia de coisas que precisam ser tratadas no interior. E que as pessoas não querem tratar e Deus está dizendo: segura a tua onda, aquieta o facho, porque nós vamos ajeitar todas as gavetas. Entendeu? Vamos ter que mexer em todas elas, não tem jeito. Entendeu? Tem um tempo. Deus disse, quando der 70 anos, não se preocupe, quando der 70 anos eu vou cumprir a minha boa palavra. A gente está pensando, meu Deus, e as promessas de Deus na minha vida? Fica tranquilo. Quando esse tempo de cativeiro passar, Ele vai cumprir a boa palavra que Ele falou a respeito de você, irmão. Ele não desistiu das promessas que Ele tem na sua vida. Não desista também. Mas qual é a outra lição que nós temos que aprender? O que Deus quer trazer para nós nesse cativeiro? Além de buscarmos sabedoria para que possamos viver esse tempo de cativeiro, nós precisamos buscar o Senhor. É um tempo de intercessão. Entendeu? É um tempo de intercessão. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer para o lugar onde vos mandei para o exílio. Sabe por que Deus traz tempo de angústia pela nossa vida? Para você ver se você vai orar, né? Pelo menos na hora da prova, vá buscar Deus, criatura. Buscar Deus de verdade. Pelo menos na hora da prova. Pelo menos na hora da prova. Está no cativeiro, para onde o Senhor mandou. Espera o tempo de Deus lá. Com sabedoria, aproveita. Pega a tua listinha de pedido de oração. E vai para os pés do Senhor chorar. Vai para os pés do Senhor falar. Diga para Deus não esquecer dos planos que Ele tem na tua vida. Porque, irmão, cativeiro não acaba com a vida de crente verdadeiro, não. Não acabou com a vida de Daniel, nem de Sadraque, nem de Mesaque, nem de Abidênego. Não acabou com a vida de Esther. Não acabou com a vida dos judeus que estavam debaixo do reinado do rei nos dias de Esther. Não acabou com a vida de José. Entendeu? Não acabou com a vida de Neemias. Mas eles tinham uma coisa em comum. Todos eles eram pessoas de oração e de jejum. Todos eles eram pessoas que buscavam o Senhor. Então Deus traz angústia sobre a nossa vida para ver se a gente se achega mais a Ele. Para ver, as angústias elas servem para isso. A ansiedade ela serve disso, de material de intercessão. Então vai buscar Deus. Vai clamar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Vai buscar Deus de todo o coração mesmo. Pastor, como é que busca Deus de todo o coração? Vai se angustiar diante dele na intercessão e ponha todos os assuntos diante dele de coração. Aproveite para chorar, para lamentar a sua sorte, pedir para ele mudar. Porque a promessa dele aqui é essa.
Quando ele diz, vai cumprir 70 anos. E aí ele diz, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem projetos, você tem sonhos, você tem desejos, você tem anseios, ou você tem promessas. Deus tem muito mais isso para a tua vida e quer fazer muito mais isso na tua vida, tem muito mais interesse do que você jamais pensou. Ele quer fazer. Aproveite esse tempo para organizar a sua vida de oração. Vá buscar Deus de todo o coração. Quem sabe agora é a oportunidade de você ser batizado no Espírito Santo. Está em casa, está parado agora? Aproveite e vá orar, buscar o papai. Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto recompensará. Ele trancou, foi todo mundo. E nós estamos trancando a nossa porta, e agora vamos fazer o que ele mandou então. Nós estamos trancados só no quarto, nós estamos trancados em casa. Aproveite e vai orar. A buscar Deus. A buscar Deus. Motivo não falta. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria do céu para passar esse tempo. Nos dê paciência, longanimidade. Que Deus nos ajude. Nós precisamos ter sabedoria para passar esse tempo. E buscar Deus em oração em tempos como esse, tendo a certeza. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça aí. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir a ajuda dEle. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pela tua palavra. Eu oro pela vida de cada pessoa que está conectada, Senhor, nessa reflexão pela internet, nessa live. Seja a tua bênção. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, atinja cada pessoa nas suas necessidades. Que a tua palavra penetre profundamente cada coração, despedaçando todo medo. Fazendo, Senhor Deus, dando em cada coração a convicção de que tu és o Senhor. Que o Senhor é aquele que está com o controle de todas as coisas. E que esse tempo, Pai, que tu tens estabelecido, vai passar. Nos dê graça, Senhor, para que nesse tempo de prova nós sejamos aprovados. Ó, nos ajude a ser aprovados. Nos ajude, Pai, a ser aprovados nesse tempo de prova na nossa vida. Abençoe esse nosso tempo de reclusão dentro de casa. Abençoe que possamos produzir os frutos que tu queres. Que eu produza os frutos que tu queres. Que a minha casa produza. Que o Senhor produza através de nós. Que o Senhor nos ajude. Abençoe cada pessoa, papai. Eu te peço tudo isso. Em nome de Jesus. Irmão, o Senhor está no controle da sua vida. Viu? O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua saúde. O Senhor está no controle da sua família. O Senhor está no controle das suas finanças. O Senhor está no controle. O Senhor vai providenciar todas as coisas para você. Tá? Você que está muito angustiado, você que está muito perturbado, receba a paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o príncipe da paz. Receba a paz. Receba tranquilidade para toda e qualquer aflição. Deus abençoe. Eu amo vocês. Um beijo da parte do Senhor para todas as pessoas, tá? Deus abençoe.